Estamos iniciando mais um Anatomia do Medo, o nosso quadro semanal das quartas-feiras às 18 horas, em que a gente discute o medo. Sim, porque todos nós temos medo, embora muitos de nós queiramos acreditar que não, que medo é coisa infantil, que medo é coisa de criança e que quando a gente fica grande, quando a gente fica adulto, é feio sentir medo. E a gente vai colocando isso para debaixo do tapete e vai utilizando só as palavras, né, os nomes que a gente utilizou, que a gente atribui para alguns sintomas do medo. Preguiça, vergonha, procrastinação, arrogância, prepotência e por aí vai. Né? Todos esses nomes são medos. E o nosso quadro de quarta-feira tem esse objetivo, de a gente voltar a localizar esses sintomas como medo. Porque quando a gente descobre, quando a gente entende isso como medo, quando a gente entende qual que é o mecanismo daquilo, nós podemos sim enfrentar e criar estratégias para resolver. Hoje nós vamos abordar um assunto que afeta praticamente todos nós. Mas antes disso, eu quero convidar o pessoal que está no Instagram e o pessoal que está no YouTube para que, se quiser comentar, se quiser mandar alguma pergunta, para ficar à vontade, tá? Que esse espaço é nosso, esse espaço deve ser aproveitado da melhor maneira possível para vocês. Então fiquem à vontade. O que é que atinge cada um de nós de maneiras diferentes, mas atinge o início de algo novo que nós queremos fazer, mas que para fazer nós passamos por todo um processo para conseguir executar aquela nova ação, aquele novo empreendimento, qualquer coisa nova. Cada coisa nova nos gera uma certa quantidade de temor, uma certa quantidade de expectativa, gera uma certa quantidade de fantasias e de adiamentos. Pessoas mais, pessoas menos, dependendo da coisa um pouco mais, dependendo da coisa um pouco menos, mas atinge todos nós. Então o tema nosso de hoje é o porquê que é que o antes é muito mais assustador que o durante. Porque sim, a gente tem toda essa expectativa, a gente cria todo esse imaginário de o começo de alguma coisa, mas depois que a gente já está em ação, a gente se dá conta que aquilo não era tão assustador quanto a gente imaginava. E isso é uma situação real. E é por isso que nós vamos discutir isso hoje, porque isso sim afeta cada um de nós e isso pode ser modificado, isso pode ser vivido com menos sofrimento. E esse é o nosso objetivo sempre, que nós tenhamos qualidade de vida, que nós tenhamos a habilidade e a capacidade de estarmos confortáveis em sermos quem somos, independentemente do contexto. O objetivo é destravar, é criar destemor, é criar confiança, é criar mobilidade emocional. Esse é o objetivo de todos esses nossos quadros e é para isso que nós estamos aqui hoje também. Então, entender medo é fundamental para isso. Sem a gente entender as várias formas, as várias facetas, os vários disfarces, os vários nomes do medo, nós não conseguimos enfrentá-lo e nós não conseguimos modificar situação nenhuma, porque a primeira necessidade de qualquer mudança, a primeira etapa de qualquer mudança é a compreensão, é o entendimento, é colocar na consciência. Então, consciência é necessária, mas ela não é suficiente, mas ela é necessária. Então, nós precisamos tomar consciência de determinadas situações. Então, vamos pensar. Você tem alguma coisa para começar, alguma coisa nova, e você fica adiando por dias, semanas, meses, às vezes anos, né, dependendo da coisa. Mas quando começa não é tão ruim. Então o que é isso? Né? Que medo do medo que é isso, né? Que é pior do que o medo real, do que a coisa real. Vamos entender um pouquinho isso? Vamos entender um pouquinho da neurofisiologia que acontece aí, do cérebro, essa neurofisiologia da antecipação, como é que o cérebro age neste momento. O nosso cérebro, ele foi condicionado, ele foi desenvolvido, ele foi selecionado, coloque a palavra que você quiser, para prever dor antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, nós estamos condicionados a estimar se aquilo vai doer ou não. Por quê? Muito simples, duas razões
lógicas e alguma até de certa forma até óbvias. Considerando espécie humana, nós viemos de cavernas, de tribos, em que o coletivo ele era necessário para que nós não morrêssemos. Então havia muitos perigos, né, nesse mundo, perigos que se eu não atinasse para eles, eu morreria, né? Um predador, uma tribo inimiga, coisas assim. Então o nosso cérebro ele tem uma habilidade fenomenal para detectar ameaça, detectar risco à sobrevivência. Por isso ele detecta dor tão mais facilmente. E qualquer coisa nova também era arriscado, porque se eu estou num ambiente que eu já sei, né, que eu já controlo, que eu já conheço, eu já tenho uma probabilidade maior de avaliar risco. Ambientes novos, situações novas, a minha probabilidade de avaliar risco mais adequadamente, ela fica pequena. Então, por isso, o nosso cérebro também ele prevê dor antes mesmo de haver dor. É uma capacidade que a gente tem de antecipar essa dor. Isso é bom? É. Mas isso também é muito ruim, né? É bom por quê? Porque como espécie, como ser humano, nós podemos imaginar, nós podemos antecipar essa dor que pode estar lá ou não. E é ruim pela mesma razão. Nós antecipamos uma dor que pode estar lá ou não. Então, o cérebro, ele é uma máquina de antecipar risco. Ele superestima o custo, o esforço e subestima a recompensa futura. Então, o nosso cérebro também foi bem treinadinho para ter recompensas imediatas. Estou com fome, fruta no pé, pego a fruta, né, a fome acaba, isso é uma recompensa imediata. Vou plantar para recolher daqui a 3 meses, isso é recompensa futura. A humanidade, inclusive, demorou muito tempo para descobrir, inventar a palavra que você quiser colocar, a agricultura, né? Por quê? Porque nós tínhamos uma certa abundância de coletar, nós precisávamos de entender como é que as plantas cresciam, como é que elas se reproduziam, até que a gente, né, talvez por um acaso, eu não sei, talvez algum antropólogo possa dizer, algum arqueólogo possa dizer, algum cientista desses sociais possa dizer como é que a humanidade descobriu e inventou a agricultura. Possivelmente, eu imagino cá, que por um acaso uma semente foi jogada e o povo, as pessoas continuavam por ali, e aí do nada viram que ela começava a brotar, e aí começaram a conectar, né? Semente da planta, então se eu botar a semente na terra, ela dá planta. E aí várias técnicas de agricultura surgiram daí. Fato é que as recompensas imediatas, elas são mais valorizadas pelo nosso cérebro que as recompensas futuras. Tanto que quando você, por exemplo, come uma coisa doce, o doce tem essa invocação de uma liberação de substâncias que nos causam prazer. Então, as frutas doces, né, elas são preferidas às frutas azedas, por exemplo. Então, as coisas doces, elas nos dão uma recompensa imediata. Por isso a gente gosta tanto de doce, né? Coisas amargas podem ser ótimas para a saúde, mas não é nossa preferência, nós adiamos isso, porque a recompensa pode estar lá na frente. As nossas estruturas cerebrais também, claro, estão super implicadas nessa expectativa catastrófica que a gente cria, né? O córtex pré-frontal, por exemplo, quando ele está super ativado, ele pode sim auxiliar a criar cenários catastróficos, embora a função dele seja outra. A função dele é nos ajudar a adiar recompensa, a calcular risco, a calcular custo-benefício. Mas há momentos em que ele vai se unir lá à amígdala e vai super ativar o modo medo. A amígdala também, ela é muito ativada, ela está sem dados reais muitas vezes, e isso é igual a responder a ameaças imaginárias. E aí a gente constrói, né, como eu disse, cenários catastróficos. Isso vai se retroalimentando, porque uma ausência de feedback corretivo, eu continuo alimentando meu medo vai crescendo exponencialmente. Então eu tenho uma situação
nova, que eu quero muito ter, né? Por exemplo, eu quero mudar de cidade, eu tenho uma chance grande de uma promoção numa outra cidade, e aí eu tenho que avaliar se eu quero, se eu não quero. As primeiras sensações ali, elas são de medo, e embora a gente, algumas vezes, nem se dê tanto conta disso. Por quê? Porque às vezes a gente está mais distraído do que se passa dentro da gente, do que se passa com a gente. Embora pareça super estranho eu dizer assim, nós estamos morando em nós, mas somos hóspedes na nossa própria casa. Por quê? Porque muita coisa que nós vivemos internamente, nós não conseguimos ter acesso. Não conseguimos, é uma força de expressão gigantesca. Por quê? Porque algumas vezes, dependendo do tamanho da ameaça que eu sinto com as situações, eu não consigo. Eu preciso me anestesiar para não enfrentar aquilo, para não entrar em contato com aquilo naquele momento. Então, muita coisa nossa que nós vivemos, ela está subavaliada, ela está entendida, subpresente na nossa consciência, digamos assim. Ela está um pouco mais inconsciente, muitas vezes, né? E isso tudo vira um loop, né? Uma coisa que se retroalimenta. Eu estou com medo, eu ativo a minha amígdala, né? Ativo todas as substâncias que me geram medo, que vai sequestrar o meu córtex, que vai se juntar com a amígdala, que vai fazer eu imaginar mais cenários catastróficos, e isso vira uma bola de neve, né? E por que que o durante é muito menos assustador? E aí tem um grande detalhe, né? Ele é menos assustador, mas ele carrega um custo de ativação. O que é custo de ativação? Para iniciar uma atividade qualquer, eu preciso de ter, imagine o seguinte, vou dar o seguinte exemplo, você tem um corpo, você aprendeu isso no ensino médio, talvez não lembre, né, porque a gente já esqueceu muita coisa do ensino médio, mas a gente aprendeu isso no ensino médio. Um corpo permanece em inércia, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo parado tende a permanecer parado. É basicamente a mesma coisa. E o custo de ativação é de você pegar um carrinho de rolemã e começar a empurrá-lo para ele começar a andar, por exemplo. Tá? Um custo de ativação para eu começar a ler um livro eu tenho que sair aqui do que eu estou fazendo, que está prazeroso, estou fazendo nada, scrollando o Instagram no celular. Vou ler um livro. Eu preciso de criar coragem, criar ânimo para levantar daqui, ir lá buscar o livro, ir lá para onde está o livro, para abrir a página, para ter foco, para conseguir prestar atenção naquilo que eu estou lendo, para daí algum tempo, depois de 3, 4, 5 páginas que eu li, eu ter algum prazer com aquilo. Percebe? Isso é o custo de ativação, é quanto me custa sair dessa inércia e entrar em movimento. É a mesma coisa com qualquer atividade nova, principalmente aquelas que geram que nos convocam situações catastróficas imaginárias. O nosso custo de ativação, ele é um grande vilão. E ele é um vilão invisível, que a gente nem percebe. Então, por quê? Começar exige mais energia, muito mais energia, metabólica mesmo, nosso corpo mesmo, do que continuar. Continuar sentado me exige menos energia do que eu fazer o movimento para levantar e andar. Na hora que eu estou andando, me exige um pouco menos, mas só que o de ativação aqui já gastou um tanto. Por isso é que é tão difícil começar. O cérebro também, ele evita gasto energético. Por quê? Lembra daquela história? Nosso cérebro, ele está todo desenvolvido para economizar energia. Por quê? Porque nós precisamos, para produzir uma célula de energia, um ATP, a gente gasta um tanto de coisa, um tanto de processos. Então, o nosso cérebro, ele sabe que para produzir energia, você precisa de despender energia inicialmente. E claro, né, nós que viemos de uma história
como humanidade de escassez, o que está marcado no nosso cérebro é que existe escassez de algum jeito, em alguma medida existe escassez, e é por isso que quando a gente está num site qualquer, olhando alguma coisa, e aí aparece aquele banner, aquela coisa que salta nos nossos olhos, últimas peças, a gente tende a ir lá e comprar logo. Por quê? Porque nós estamos condicionados a não lidar tão bem com escassez. E a mesma coisa com a energia. O cérebro, né, conta para as nossas células todas que assim, precisa de guardar gordura, precisa de guardar energia, porque em algum momento nós vamos passar por privação de comida. Não vamos, mas ainda assim a gente tem esse funcionamento celular, cerebral, e isso tudo é um certo condicionamento que a gente vem com ele há eras, como eu disse, né? A preguiça, que a gente fala assim, ai, nossa, estou com preguiça, meu Deus. A preguiça, em certa medida, ela é um alerta para o cérebro, dizendo assim, vamos evitar gastar energia? Não vamos fazer nada, não, vamos ficar paradinho aqui? É muito isso. Então, quando a gente age, o córtex, ele entra em cena, ele começa, né, esse sensorial que a gente pega na coisa, que a gente vê, que a gente sente, que a gente analisa, etc. Quando esse córtex sensorial ele entra em cena, ele começa a coletar dados reais. Quando ele vai coletando dados reais, ele vai confrontando. Nossa, o cenário era catastrófico. Foi catastrófico? Nossa, nem foi tão catastrófico assim. Então, pode ser que não seja tão catastrófico. Por isso é que eu vivo dizendo, olha, não dá para presumir o que o outro diz, não dá para imaginar o que o outro pensa, não dá para eu achar qualquer coisa do outro. Eu tenho que ir lá na realidade e conferir. Por quê? Porque quando eu vou para a realidade, eu tenho dados reais para confrontar, e aí a coisa muda. A amígdala, por exemplo, recebe informação concreta. Não estou morrendo, o mundo não explodiu, nada aconteceu, eu não matei ninguém porque eu disse um não. A família não desfacelou porque eu mudei de cidade. Então a amígdala vai recebendo informações de que está tudo bem, de que nada catastrófico está acontecendo. E essa que é a grande beleza de conferir as coisas na realidade. O nosso sistema nervoso parasimpático, ele pode atuar e ele pode regular o que acontece. Lembra dos dois sistemas? O simpático é aquele que nos impele a agir, é ele que nos dá energia para correr, para lutar, para resolver alguma coisa, ele é de ativação, ele é do estresse, ele é da correria. O parasimpático não. O parasimpático, fazendo naquele trocadilho que é quase infame, o parasimpático para o simpático, né? Esse é um trocadilho quase infame, mas vamos lá. É bom para a gente guardar. Parasimpático é aquele sistema que vai me acalmar, que vai me dizer tá tudo bem, que vai me possibilitar fazer uma digestão adequada, que vai me permitir descansar, que vai me permitir dormir bem, do relaxamento, da folga. Esse é o parasimpático. Quando ele tem a oportunidade de atuar, ele começa a nos regular. E isso tudo faz com que a gente saia do abstrato da imaginação para o concreto da realidade. Por isso é que é tão importante, de novo, ir para a realidade e conferir. Então, nesse processo todo, o sistema libera dopamina. Dopamina, ela tem uma função fundamental. As pessoas acham que dopamina é só o prazer. É um pouco, mas não é só. A dopamina, ela também é uma substância que nos impele à ação, mas só que ela não aparece antes da ação, ela aparece durante a ação, né? ou mesmo depois que a ação engata, né? Ou seja, eu já me levantei, né, e já comecei a executar o que eu tinha que executar, nesse momento eu começo a liberar a dopamina, eu começo a liberar, falo assim, nossa, não, ele estava até que não foi tão difícil, né, assim, sobrevivi à coisa. É uma situação parecida, não é a mesma, mas é parecido com a nossa preguiça de ir para a academia.
né? Quando a gente está lá, ir é mais difícil para muitas pessoas do que estar lá. E é mesmo, né? É a energia de ativação, é o custo de ativação disso. E é por isso que o começo é árido e a continuidade dá prazer. O cérebro, inclusive, ele não recompensa a nossa intenção, ele recompensa a nossa ação iniciada. Por isso é que ficar aqui, né, só no imaginário. Ai, quando eu estiver fazendo X, vai acontecer Y. Quando eu conseguir concluir essa pós, que eu nem comecei, quando eu concluir essa pós, isso vai me dar essa possibilidade, aquele título, aquela situação, aquele emprego, um tanto de coisa. Só que precisa de iniciar, se iniciar não tem depois, né? Então, assim, então ficar aqui nessa masturbação mental de quando eu fizer vai acontecer, isso não adianta, né? Isso só torna muito mais difícil iniciar qualquer processo. Viver no antes gera uma ansiedade antecipatória constante, inclusive, né? Porque se eu tenho que mudar de cidade e eu fico pensando aqui o tempo inteiro em todas as atribulações que eu vou viver, em todos os percalços que vão acontecer, em todas as situações catastróficas que vão acontecer, quando a coisa acontecer, né? Quando eu estiver mudado, quando eu estiver no caminho, quando eu já estiver lá e etc., tudo que eu vou perder e tudo isso está ali, nós estamos constantemente com uma ansiedade antecipatória que ela é imensamente desgastante, né? O cortisol, ele é fundamental para a gente, só que cortisol demais, ele acaba danificando o nosso sistema. E o cortisol demais acontece quando a ansiedade está mais elevada. Então, né, assim, viver no antes não é uma boa coisa. O nosso corpo também responde como se a ameaça fosse real. Nosso cérebro, ele não distingue muito bem o que é realidade do que é só imaginário. Vou exemplificar com uma coisa que todo mundo vive. Você está assistindo um filme que acontece uma cena muito emocionante. Você sabe que aquele é um filme, você sabe que aquelas pessoas são atores, você sabe que aquela cena não é real, né? Não está acontecendo de verdade com aquela atriz, aquela personagem principal não morreu de fato. Só que você chora, só que você sente, só que você se emociona, porque o nosso cérebro não faz muito bem essa separação. Por isso também que tem aquele aviso que muita gente contesta, que crianças e adolescentes, eles não devem ficar tanto em videogames muito violentos, porque o nosso cérebro, ele né, não tem dificuldade. Eu estou matando ali a pessoa. Aí o adolescente que não tem o córtex pré-frontal formado para avaliar risco, para calcular e etc., ponderar, né, prós e contras e por aí vai, se ele está vivendo uma situação muito frequente em que o cérebro dele não distingue o que é verdade e o que não é, ele pode achar que pode matar alguém que a pessoa daqui a pouco levanta. Né? Assim, por quê? Porque lá no videogame, toda vez que mata, a coisa revive. Então isso também é muito perigoso e complicado e a gente precisa de estar atento com essas coisas. A evitação sempre reforça o medo. Por quê? Porque eu estou aqui no meu imaginário e não vou lá na realidade para testar. Então, eu estou o tempo inteiro reforçando o medo. E não porque eu não tenho dado para confrontar aquilo. Né? Está acontecendo ou não está, aquilo vai acontecer ou não vai, como é, o mundo vai acabar se eu disser um não para alguém, o mundo vai acabar se eu não for, né, o casamento da prima que eu não quero ir, e por aí vai. O círculo vicioso que se forma. Quanto mais a pessoa adia iniciar uma atividade, iniciar um projeto, iniciar qualquer coisa, mais assustadora a coisa fica, por óbvio. Né? Então, qual que é a chave disso? A chave para poder sair dessa situação é reduzir o atrito do início. O que significa isso? A gente pode fazer micro começos, 2 minutos, 30 segundos, um primeiro gesto,
Por exemplo, vamos voltar na situação do livro. Eu quero criar o hábito de ler todos os dias, mas tenho curso de ativação. O que é que eu faço para reduzir esse atrito? Eu vou pegar o livro que eu estou lendo, vou fazer uma marcação na página que eu estou lendo, vou deixar esse livro aberto no lugar que eu vou ler, já vou deixar todo o ambiente preparado e vou criar alguns rituais para que o meu cérebro entenda, hora do chá é hora da leitura, hora do café é hora da leitura. Qualquer ritual, qualquer coisa, para poder reduzir esse atrito. Eu vou reduzir o simbolismo, eu vou começar pequeno para que o meu cérebro não dispare um alerta. Lembra aquela história? Tudo que a gente faz em pequenas doses, a gente cria menos resistência cerebral, porque a gente pode dizer para o cérebro assim, não vai custar tanta energia não, tá? Olha, vai ser pouquinho, e pouquinho para ele está tudo bem. Então a gente diminui a dose, a gente diminui o tamanho para que a gente possa fazer. Nós precisamos também criar repetição, porque a repetição cria familiaridade e a familiaridade desliga o medo antecipatório. Eu já estou habituada, se todos os dias, às 5 horas da tarde, eu sento com minha xícara de chá e meu livro e vou ler, isso já se tornou familiar, já não é novo mais. E o que não é novo não gera toda essa situação de gasto energético a mais para poder executar a tarefa. Eu posso reduzir a janela de antecipação? Posso. Decidir fazer alguma coisa? Faço logo. Nossa, eu tenho que arrumar a cozinha. A gente vem fazendo isso. Tem que arrumar a cozinha. Aí você fala assim, ai, nossa, tem que arrumar a cozinha. Mas não vai não. Aí daí a 10 minutos você fala assim, nossa, tem que arrumar a cozinha. Não vai não. Daí a meia hora você fala, nossa, tem que arrumar a cozinha. Não vai não. E quanto mais a gente faz isso, mais chato fica, mais a gente sofre, mais adiado, mais difícil ir lá e fazer. Então, não, eu preciso de uma cozinha. Levanta e vai lá e faz. Você vê que assim, é muito mais simples, é muito mais fácil, causa muito menos atrito, muito menos evitação, cria muito menos adiamento de tudo isso. As microações, né? Como eu disse um pouquinho, os micropassos, você vai dando passos pequenos para alcançar aquele objetivo. Aterramento sensorial antes, por exemplo, você quer fazer uma atividade que ela é mais ansiogênica, digamos. Então, o que você pode fazer? Fazer a respiração 448, fazer uma ancoragem no corpo, sabe? Fazer uma ancoragem de presença. Ancoragem no corpo significa o quê? Eu tenho que trazer todo esse meu imaginário para o aqui e agora. O que eu posso fazer de muito simples? Sentar numa cadeira, sentar num banco, sentar em algum lugar e sentir seu pé, tomar consciência do seu pé no chão, das suas mãos sobre a sua perna, de você perceber você aqui e agora, sentir o banco, a cadeira, né, forçando a sua perna encostada nela, a sua bunda sentada nela, as suas costas encostadas nela, sentir o seu corpo, encostar numa parede e sentir seu corpo encostado ali. Isso é um jeito de fazer um aterramento sensorial no corpo que ajuda a gente a sair dessa ansiedade antecipatória para alguma coisa que acalma. Tudo isso, esses aterramentos, a respiração 448, a gente sentir a nossa presença, a gente tentar fazer uma meditaçãozinha rápida, tudo isso ajuda que a gente venha para o presente. E vir para o presente tem a vantagem de a gente combater, é uma palavra ruim, mas a gente lidar com a ansiedade, de reduzir, a gente regular essa ansiedade para baixo. E aí fica tudo muito mais fácil. Durante a coisa, a gente precisa de prestar atenção e nomear aquelas sensações que eu estou tendo, as sensações reais, não são as imaginárias não. Nossa, meu coração está batendo mais forte. Nossa, minha perna está tremendo. Ai, eu estou sentindo mais calor, fiquei ruborizado. Não é imaginar, né? Imaginar é outra história, tá certo? Então vamos lembrar, né, tudo que a gente viu até aqui. A nossa imaginação, ela não tem limite. Quando a gente fica antecipando
catástrofes, a gente começa a entrar num loop cada vez mais catastrófico. A gente, durante qualquer atividade, aquela que a gente quer iniciar, etc., a realidade vai regulando essa ansiedade. Por isso é que a gente precisa de testar lá na realidade. Nossa, está todo mundo me olhando. Olha, confere, está olhando mesmo, não está? Isso faz diferença. De novo, né? Assim, tudo isso que eu estou comentando aqui, tudo isso faz parte de estratégias. E para a gente lidar com medos, é importante a gente utilizar estratégias. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, sobre como desenvolver estratégias para desenvolver destemor, para desenvolver confiança, para desenvolver regulação emocional, eu te convido a conhecer o método DCM. O método DCM, ele foi desenvolvido com esse objetivo, possibilitar que nós estejamos confortáveis em sermos quem nós somos, independentemente da circunstância. Querendo conhecer, o link para o site o link está na bio do Instagram e no primeiro comentário no YouTube. Lá no site tem todas as informações, você pode conhecer o método. Se você tiver dúvida, pode me mandar mensagem por lá ou mensagem pelo direct, o que você preferir, e tirar suas dúvidas para você conhecer. E se você achar que está no momento, eu terei grande prazer em ter você na minha companhia. O método DCM, ele é um método desenvolvido não como um curso que você tem aulas gravadas e que está lá e você, né, se vira sozinho. Não, ele é um método híbrido. Além das aulas gravadas, para te facilitar o percurso, para você, né, ir assistindo, além disso, nós temos também os encontros quinzenais, ao vivo, comigo. Para quê? Para que todo esse percurso, todo esse projeto, todo esse protocolo, todo esse desenvolvimento não seja feito sozinho. Você estará acompanhada. Por quê? Porque desenvolver regulação emocional não é alguma coisa que a gente aprende em um livro, nem assiste em uma videoaula. A gente, de fato, precisa de muito mais do que isso. Por isso, o método DCM, ele é híbrido, para te proporcionar isso. Tá bem? Eu te convido, então, a conhecer. Tendo alguma pergunta, pode colocar no chat que eu já respondo. Se não tiver, eu vou lembrar vocês que nós temos lives quarta, quinta, sexta e domingo. Quarta, quinta, sexta às 18 e domingo às 10 horas da manhã. Quarta com o nosso quadro Anatomia do Medo, quinta com o quadro Entre Nós, em que nós respondemos as cartas da audiência, na sexta com propósito, e aos domingos, Café com Neurônio, o trivial nosso de cada dia, que a gente fala sobre microações que fazem com que nosso percurso seja muito mais facilitado, faz com que, mas eu gosto de utilizar a metáfora, a imagem de um meteoro. O meteoro vai colidir com o planeta. Se você der um tequinho nele e ele desviar 1 milímetro do percurso, ele passa a milhares de quilômetros daquele planeta. As microações têm esse mesmo objetivo. Elas são pequenas atitudes que fazem grandes, gigantescas diferenças na nossa vida ao longo do tempo. Ok? Então, eu agradeço vocês pela companhia. Até na próxima semana.